Conhecer Santa Cruz de Cabralha. Já fui abordando, ó, pela amiga aqui. Na beirada aqui, ó, ali atrás dela, de uma construção inacabada do século XVIII. Não, às vezes não parece um paraíso isso aqui. Quanto tá? R$4. Realizou a primeira missa nesse local onde eu estou. Caminhozinho aqui, ó, que ele vai desenhando, fazendo as curvas. 12 de Porto Seguro até lá em Santa Cruz de Cabralha. Vou pagar 10, não? Bom dia, meus amores! Como que vocês estão? Estão bem? Saudades? Hoje vamos conhecer Santa Cruz de Cabralha, um município vizinho de Porto Seguro. E também conheceremos a praia de Coroa Vermelha, a famosa praia onde foi realizada a primeira missa assim que a nau de Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. E tô me deslocando aqui para a rua principal, onde eu vou pegar minha condução. Ainda não tem certo aqui se é ônibus, se é algum carro. Vou descobrir e vou compartilhar tudinho com vocês. Para quando vocês vierem em Porto Seguro, vocês não ficarem perdidos. Já vai estar tudo, ó, melzinho na chupeta. Então acompanha aí, para vocês não perderem nada, que hoje o dia vai ser bem legal. Meus amores, assim que eu saí do hostel e caí na principal, eu peguei a esquerda, andei nem 700 metros, deve ter dado aí 10 minutos de caminhada. E o ponto de referência que me deram é o Banco do Brasil. Diz que atrás dele aqui na orla é onde fica um passo-ônibus e tem umas vanzinhas que leva lá para Santa Cruz de Cabralha e para Coroa Vermelha também. Então eu vou caminhar aqui, ó, em sentido da orla, para ver se eu encontro essas conduções e ver o valor, né, que é o principal. Aí, assim que eu cheguei aqui no ponto, já fui abordando, ó, pela amiga aqui, ó. Ela falou que tá R$12 daqui até Santa Cruz de Cabralha. Quanto tempo deve dar? Então, de carro, uns 20 minutos. Agora, de ônibus, uns 40 minutos, por aí, não é isso? Aí, ó, ela disse que de carro 20 minutos. Se você for de ônibus, aí já deve dar uns 40 minutos ou mais. Então, vamos adiantar aqui, né? R$12 acho que vale pra gente já conhecer e aproveitar a parte da manhã. Cheguei aqui em Santa Cruz de Cabralha, já tô aqui próximo ao centro histórico. Eles deixam a gente no início de uma ladeira aqui, e aí a gente tem que subir caminhando nessa ladeira. A gente veio trocando ideia, a Leia, super gente boa. Aí, ó, eles deixam a gente aqui nessa esquina, aí tem que subir essa ladeira aqui, ó, até chegar lá no centro histórico. Ai, a ladeirinha puxadinha, mas rapidinho, não é tão grande assim não. Você toma um susto inicialmente quando você chega e bate o olho nela, mas 10 minutinhos ali, subir de boa. É só o susto inicial. E, gente, é linda essa igreja aqui, ó. Ela não tá tão conservada assim, mas acho que isso dá um ar mais rústico, mas parece que de algo mais antigo. A maioria das igrejas que elas têm uma torre que era para não pagar imposto à coroa portuguesa. Todas as igrejas, né, que tinha mais de uma torre, elas deveriam pagar imposto ao rei de Portugal. Que lindo! Essa é a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi construída em 1630. É a quarta igreja mais antiga do Brasil. Isso já vai fazer o quê? Quase 400 anos. Olha quanto tempo, quanta história. E aí, deixa nos comentários o que vocês acharam da igreja matriz aqui, ó, de Nossa Senhora da Conceição. Agora a gente vai caminhar aqui pela lateral, porque eu quero mostrar para vocês umas ruínas que existem aqui na parte de trás da igreja.
A única coisa que se sabe a respeito dessas ruínas é que de uma construção inacabada do século XVIII, mas não há registros sobre a sua finalidade, qual era o objetivo dela. Me rendi e sentei aqui no meio das ruínas para admirar um pouco da beleza desse lugar. Olha só essas colunas, a coloração delas, imagina quanta história não tem aqui por trás. A igreja matriz aqui aos fundos, e uma pena que não se sabe mais sobre a origem desse local, a sua finalidade, isso vai permanecer no mistério. E agora eu quero mostrar para vocês, como de costume, atrás das igrejas sempre tinha um cemitério, e não é diferente aqui na igreja matriz. Vamos lá dar uma conferida? Imagino que isso não seja novidade para ninguém, ter um cemitério atrás da igreja, já um costume de longas datas, ter próximo às igrejas, nos fundos, nas laterais dos cemitérios. Acredito que eles pensavam que seria uma forma mais fácil deles alcançarem o céu. O que eu posso dizer é que é um privilégio ser enterrado num lugar desse. Olha aqui o mar com essa vista. E isso não é tudo não. Um mirante ali com a vista mais linda que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá conferir? A vegetação aqui está tampando um pouco essa visão. Eu vou chegar aqui, ó, entrar no cemitério e tentar subir aqui nessa mureta. Eu acredito que vai limpar um pouco a imagem aqui atrás, vai dar para filmar melhor. Mas olha só que lindo esse lugar, gente. Caminhando aqui entre os túmulos para ver se eu consigo pegar uma imagem melhor ali. Olhando aqui pro chão, pra não ter risco de eu cair numa cova aqui, já pensou? Fala aí, eu não é lindo demais esse lugar? Incrível, né? Fiquei apaixonado com essa imagem daqui. E caso você queira explorar um pouco mais esse lado, que não vai estar no meu roteiro dessa vez, pra cá é a Vila de Santo André. E se você desejar conhecer, você precisa pegar aqui, ó, mostrar pra você, chegar aqui um pouco pro lado. Existe uma balsa que ela vai te atravessar esse canal, e lá na outra ponta você vai pegar uma outra condução, parece que a balsa é R$7. Aí você vai chegar do outro lado, lá na Baía de Santo André, você vai pegar uma condução, um carro, até chegar no centro. E aí você deve gastar mais uns R$5, um preço meio que parece tabelado. Fica aí a dica para vocês. E essa paisagem linda. E aí, o que vocês acharam? O que vocês estão achando, né, dessa aventura, desse rolê? E eu vou voltar aqui, porque agora eu vou seguir lá para Coroa Vermelha, pegar uma outra condução lá no início da base da ladeira, onde eu cheguei, onde a Léa me deixou, porque a gente vai seguir para Coroa Vermelha, onde eu vou contar um pouquinho mais da história daqui dessa costa do descobrimento. E aqui em Cabral é isso, é a igreja, as ruínas, o cemitério e essa vista linda para Santo André. Não tem mais nada além disso. Fica aí também o ponto de atenção para vocês verem se vale a pena. Eu quis vir para conhecer um pouco mais da história desse lugar. E é isso. E agora eu vou seguir lá para Coroa Vermelha. Então acompanha aí, daqui a pouco eu volto. Eu já tava indo embora, aí descobri um outro lugarzinho legal aqui, que eu vi um guia levando uma turma, e vou mostrar pra vocês. Fica aqui do lado da igreja também, ó, mirante, a vista é mais linda ainda. Tem essa praça aqui, onde tem meio que um comérciozinho, vende uns artesanatos, água de coco, acho que tem lanche, biscoito. E aí, caminhando aqui pra dentro, tem essa entradinha aqui. Vamos lá pra vocês conferirem. Nossa, às vezes eu fico olhando só pra câmera aqui pra falar com vocês. E ó, tem que olhar pra frente. Olha a quantidade de aranha que tem aqui. Caramba, olha isso aqui. Olha o tamanho dessas aranhas. Nossa, olha o tamanho dessa aqui. Nossa, tem muito nervoso de aranha. Mas aqui, cheguei aqui no mirante. Lindo demais. Nossa, ainda bem que eu descobri isso aqui. Caramba, gente, vou compartilhar com vocês.
Olha essa vista, que linda. Nossa, vê se não parece um paraíso isso aqui. Olha só a baía aqui, ó, de Cabralha, fazendo a divisa com o Oceano Atlântico. Não é lindo demais? Tô encantado com essa vista. E aqui embaixo você faz os passeios de escuna. A galera tá fazendo a festa ali embaixo. Parece que a escuna sai fazendo um passeio aqui, ó, entre esses riozinhos aqui. Nossa, apaixonado, com dó até de ir embora. E deixa eu olhar pra frente aqui pra não dar de cara com nenhum aranha. Nossa! Agora sim, vamos voltar lá e seguir pra Coroa Vermelha. No caminho pra cá, a Leia, a motorista do Uber, estava me contando que uns 3 meses atrás a chuva castigou a cidade de Cabralha. Disse que deixou vários moradores e turistas desabrigados porque alagou, destruiu boa parte da cidade e eles estão se recuperando ainda dessa tragédia. Se você tiver curiosidade, depois pesquisa e joga desastre Cabralha, chuva Cabralha, que vocês vão ver. Outra dica legal que a Leia me deu, ao invés de esperar alguma condução aqui, ela mandou eu seguir aqui para a principal, mais um pouquinho para frente, que passa carro toda hora. Que às vezes nem sempre os carros parecem que vêm cá dentro, parece que eles vêm só até aqui embaixo. E vou mostrar para vocês pegarem esse bizu também. Tem um ponto de ônibus ali na frente que ela me orientou a esperar ali, porque aí os carros passam, vê que tem gente no ponto de ônibus, aí pergunta para onde que tá indo e já combina ali o valor e já faz a corrida. Vou parar ali no ponto de ônibus e aguardar. Quanto que tá? R$4. Fiquei nem 5 minutos lá no ponto de ônibus, olha. Já passou a van já perguntando Coroa Vermelha, Coroa Vermelha. R$4 a condução daqui de Cabralha até Coroa Vermelha. O Van deixou aqui, ó, trocando ideia com o Luan. Gente boa pra caramba. E a passarela já é aqui do outro lado. Ele estava me explicando que de 10 em 10 minutos fica essa van circulando lá do centro histórico até aqui Coroa Vermelha. Aí daqui depois eu vou ter que achar uma outra condução que me leva de volta lá para Porto Seguro. Então vamos conhecer aqui Coroa Vermelha. No ponto aqui onde a van deixa, você já cai na boca aqui da passarela principal, onde ela vai te levar. Lá onde fica a cruz, na praça onde foi realizada a primeira missa. E eu vou caminhar aqui até chegar lá para mostrar para vocês. E nessa passarela aqui é cheia de lojinhas de artesanato, roupa, tem comida, restaurante, lanche, tem de tudo também. E ela é bem grandinha pelo que eu tô vendo. Algo que eu não sabia, quando o pessoal falava pra mim, você tem que visitar Coroa Vermelha, eu achei que pertencia a Porto Seguro, só que não. Coroa Vermelha pertence ao município de Santa Cruz de Cabralha, eu não sabia que era um município. A gente está a 23 quilômetros ao norte de Porto Seguro, então aqui é um outro município. E é considerado um dos primeiros lugares onde a nau de Pedro Álvares Cabral desembarcou. Aí existe essa polêmica, se foi aqui em Santa Cruz de Cabralha, ou se foi em Porto Seguro, ou se foi lá em Prado. Então fica essa disputa entre esses 3 municípios, Prado, Porto Seguro e Cabralha, para saber qual foi o município onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez. E vai ficar eternamente essa discussão, acho que dificilmente eles vão chegar no consenso. Mas não importa, toda essa costa aqui é considerada a costa do descobrimento. Tem muita história, muita coisa legal para conhecer. Tem várias aldeias indígenas aqui dos
Pataxós. Então eu tive a experiência lá em Caraíva, mas aqui em Coroa Vermelha também tem uma aldeia muito conhecida que recebe os turistas também para poder apresentar os rituais, a parte da culinária, os artesanatos. Então, às vezes, se você não foi para Caraíva, mas está aqui em Porto Seguro e quer dar um pulinho aqui em Coroa Vermelha para conhecer, vale bastante a pena a experiência. No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e a sua esquadra chegavam aqui no litoral do sul da Bahia. Eles desembarcaram aqui nessa região, que existe essa discussão onde foi o primeiro local, mas algo que é inquestionável. 4 dias depois, no dia 26 de abril, o Frei Henrique Soares de Coimbra realizou a primeira missa nesse local onde eu estou, na praia de Coroa Vermelha. Olha que incrível estar aqui nesse local onde tudo começou. Se você tiver a oportunidade, venha aqui conhecer. A primeira povoação aqui nesse local, ele foi surgir só em 1567, conhecido como Santa Cruz. E foi no ano de 1933 que o nome foi alterado para Santa Cruz de Cabralha. E 5 anos depois, em 1938, que Santa Cruz de Cabralha foi emancipada e virou um município, porque até então pertencia ao município de Porto Seguro. Agora que eu já expliquei um pouco sobre a história de Santa Cruz de Cabralha, sobre o local onde foi realizada a primeira missa aqui no Brasil, vamos conhecer a praia. Eu vou caminhar aqui, ó, atravessar um quiosque para cair na areia. A maré baixa hoje, ela foi cedinho, foi por volta de 8 horas da manhã. Agora a maré já está alta, meio-dia seria o momento que ela estaria mais alta. E eu quero ver se eu consigo chegar num ponto aqui, porque aqui na praia de Coroa Vermelha também tem um trechinho que vai adentrando o mar, que eles chamam de caminho de Moisés, igual lá em Corumbau. Mas tem todos esses caminhos, essas passarelas, essas extensões de areia que adentram o mar, o pessoal tem o costume de chamar de caminho de Moisés. E eu tô vendo que a galera tá lá, a água já cobriu, mas tá dando para caminhar, parece que não tá tão fundo não. Vamos lá pra vocês conhecerem, vocês não perderem nada quando vir aqui na praia de Coroa Vermelha. E eu tô aqui na dúvida, vou ou não vou, vou ou não vou. Tirei o short, só de sunguinha e a água clarinha, ó. Só que a maré, ela tá agitada, tá turbulenta e tá subindo rápido, parece. Então acho que dá pra ir e voltar tranquilo. Eu tô vendo que tem uma turma lá, isso me deu coragem. Vamos lá, gente, acompanha aí comigo. Caminho de Moisés. O ideal aqui é você pegar a maré baixa, aí vai estar só uma faixinha estreita de areia, deve ser muito bonito. E o legal é que ela não é reta, ela vai fazendo uma curvinha aqui, um zigue-zague que você tem que acompanhar. Ainda tá muito de boa, a água tá batendo na altura do joelho, então tá tranquilinho de vir caminhando aqui e parece que vai dar pra chegar lá. Cheguei aqui, ó, até onde dava pra vir caminhando, olha que legal. Aqui a água tá baixinha, ó. E ó, foi bem tranquilinho de vir caminhando, só cansa um pouco, né, porque você vai remando, empurrando a água. E olha, a gente deve estar uns 300 metros lá da orla. E a faixa de areia aqui, ó. Água azulzinha, clarinha, olha como tá lindo. E foi aqui, ó, que eles falam, né, uma das teorias, onde Pedro Álvares Cabral desembarcou nessas águas tranquilas e deu o nome de Porto Seguro. Olha só, lindo demais, né, gente? E ó, e tá cheio aqui, ó. Inclusive, ó, tem um monte de criança aqui brincando também na água. Então isso aqui me deu até uma certa tranquilizada pra ele caminhando aqui. Imagino que a maré não deve ficar tão mais alta, não. Aquele grupo de pessoas estavam parados ali naquele ponto onde estava mais raso. Mas eu vi, ali a água tá rasinha mesmo, tem uns pedaços que tá até seco. Mas ainda dá para caminhar muito mais aqui para dentro, olha onde que eles estão. Eu deixei eles lá para trás e vim caminhando aqui para ver até onde dá. E tá lindo demais, não consegui ficar parado, eu tô desbravando aqui para dentro. Olha só a água azul, esverdeada, gente. E olha o caminho que vai formando aqui, ó. É só você seguir esse caminhozinho aqui, ó, que ele vai desenhando, fazendo as curvas, zigue-zague, até chegar lá na orla. E o legal daqui é que não é barreira de coral, é areia.
Então, assim, não tem perigo de pisar em ouriço ou pisar em algum buraco e se machucar. A areia é fofinha, é só vir e apreciar. De volta à orla, ó, vou falar aqui agora um pouquinho sobre a praia de Coroa Vermelha para vocês. Pelo que eu pude perceber aqui, é uma praia mais movimentada. Você pode ver aqui, ó, cheio de barraquinha. Desse outro lado aqui, ó, também, ó, cheio de barraquinha. É uma praia bem mais movimentada, onde a galera vem para poder relaxar, para comer um petisco na beira da praia, tomar sua cervejinha. Tem muita gente com família, tem muita criança aqui passeando. Então, assim, é um lugarzinho tranquilinho. Eu não vou sair andando para explorar essas praias, porque, igual eu comentei, é uma praia mais movimentada, não tem tanta coisa assim. É isso aqui, eu acho que a beleza natural mais interessante que tinha era esse caminho de Moisés, onde eu fui lá embaixo e mostrei para vocês. Então, para finalizar aqui, eu só vou mostrar para vocês aqui mais ou menos a faixa de preço das coisas aqui na beira da praia, porque o pessoal falou que não é muito caro, eu fiquei curioso. Então, eu vou caçar uns lugares aqui e eu vou compartilhar com vocês. Aí, logo aqui que eu saí ali do caminho de Moisés, já encontrei aqui, ó, a cabana Ponta dos Corais, um lugar à beira da praia. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês o cardápio. Ó, o preço. As refeições, ó, gira aqui, ó, na faixa de 100 até uns 300 reais. Deixa aí vocês consultam as entradas, a partir de 60 ali, ó, você tem uma isca de frango, isca de peixe 85. Dá um pause aí e vocês conferem, vamos olhar as bebidas. Ó, as bebidas, geralmente eu gosto de olhar com base a caipirinha. A caipirinha aqui ela tá 18, em comparação a Arraial, Trancoso, cara, aí onde eu passei, tá bem mais barato mesmo que sendo na beira da praia. Agora eu vou ver se eu acho algum outro lugarzinho, que até para ter uma comparação e ver se eu pego algum lugar mais de dentro ali, próximo à cruz, naquela vilinha, na passarela onde a gente chegou. Eu imagino que lá vai ser mais em conta do que aqui na beira da praia. Aí fica aí as duas opções para todos os gostos e bolsos. Acabei de perguntar aqui pra menina quanto que é a água de coco. R$7. Quando eu tava passando o cruzeiro eu via as plaquinhas ganhando um coco 3 por 10. Aí eu perguntei pra ela, ué, mas aqui também não é 3 por 10 não? Ela disse que é o preço pra ela vender aqui o coco na praia. Diz que tem posto, tem a taxa de limpeza e tarará. Aí aqui o coco é 7 e ali dentro, lá ó, no cruzeiro, volta ali, tudo é 3 por 10. Fica a dica, você compra lá, ó, 3 cocos, traz pra praia e toma aqui, ao invés de pagar R$7. Eu vou dar uma sondada agora, ó, nos lugarzinhos aqui, no entorno aqui da cruz, onde foi realizada a primeira missa. E aqui, ó o coco que eu falei, 3 por 10. E lá eles estão cobrando R$7. Voltando aqui a passarela das feirinhas, para voltar para pegar minha condução, para retornar a Porto Seguro. Encontrei esse lugar e é a melhor dica de refeição que eu vou deixar aqui para vocês hoje. Self-service, pode servir à vontade, R$22. Dá uma olhada aqui, ó, fogãozinho a lenha e tudo. Tá muito bonito e tá cheio. O Gabão fica cheio, então vou mostrar aqui para vocês. E aí, foi ou não foi a melhor dica até agora de refeição? O lugar tá movimentado, ó. Olha como tá cheio. Fica aí, ó. Assim que você entrar na feirinha, se você estiver descendo pra praça, vai ser você vai pegar a sua direita. Se você estiver voltando, você vai pegar a esquerda. Assim que você sai da passarela, do início dela, aí é nesse pontozinho de ônibus aqui, onde para as conduções para Porto Seguro. Então vou ficar aqui e aguardar o primeiro carro, van, ônibus, o que Porto Seguro tá rolando? Quanto que é? R$10. Pô, paguei 6. 10. Pô, vou aguardar o outro aqui então. Paguei 12 de Porto Seguro até lá em Santa Cruz de Cabral. Vou pagar 10 não.
Vou guardar aqui mais um pouco aqui para ver se eu pego algum outro valor. Acho que ele viu que eu tava filmando, essa cara de playboy que eu tenho aqui, mas que a galera vem com esse preconceito. Aí eu acho que dá para conseguir mais barato. Vamos guardar. Aí, demorou nem 5 minutinhos, fiquei esperando ali, chegou um ônibus com ar-condicionado e tudo, R$5, ó, indo pra Porto Seguro. Aí peguei ele, fiquei de dica também. Se você tiver com preço abafado e quiser pegar o carro, chegou a passar até um segundo, e parece que é o preço tabelado que eles fazem, de R$10. Mas o ônibus é 5, aí você já dá aquela economizada. A ônibus indo embora. Desci aqui, ó, praticamente na altura onde eu peguei o carro para poder ir lá para Cabralha, só que na via principal aqui de dentro. E conversei com o motorista, ele me explicou que esse trecho Porto Seguro até Coroa Vermelha é R$5. Se você quiser esticar até Cabralha, aí já é R$7. E se você quiser fazer o trecho só de Coroa Vermelha até Cabralha, aí é R$3. Até fiquei pensando assim, porra, por que eu não fui de ônibus, né? Mas faz parte, foi bom, tava meio assim, não conhecia. Aí fui de carro, mas agora, sabendo desse bizu, sempre que eu for rodar por aqui, passear, vou pegar o ônibus. Não achei que levou tanto, mais tempo. E gostei porque o ônibus tem uma janela grandona, então dá pra você vir apreciando a vista. Porque às vezes você no carro nem consegue apreciar, né? Que vai rápido, vai batido, você nem olha direito. Então valeu. E foi isso. Espero que eu tenha conseguido apresentar para vocês aí, ó, um pouco sobre Cabralha, Coroa Vermelha, um pouco da história por trás ali, né, de cada ponto, para que quando vocês vierem aqui não ficar só olhando um monte de igreja ou uma cruz no meio de uma praça. Acho legal ter essa camada da história para agregar valor à sua experiência, e espero que eu possa ter ajudado vocês aí quando vocês vierem conhecer aqui Porto Seguro, beleza? Se cuidem, forte abraço e um grande beijo, meus amores. Até a próxima.